que o mediador deve evitar na mediação? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, eu sou Marcela Mourão, seja bem-vinda ao meu canal. Primeiro de tudo, eu queria te pedir para se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos que eu posto aqui para você. E a segunda coisa é, também me segue no Instagram. O meu Instagram é @marcelamourão com 2 L's. Esses assuntos, mediação de conflitos, conciliação, soft skills, são assuntos que eu costumo trazer aqui, então tenho certeza que se você chegou até aqui, você se interessa por eles. Vamos falar um pouquinho sobre o principal assunto desse vídeo, o que o mediador não deve fazer na sessão de mediação. Vamos lá? Para começar um pouquinho falando sobre isso, a primeira coisa que eu queria te dizer é que o mediador, ele tem que manter os princípios da mediação que estão lá no CPC e na Lei 13.140 como os principais norteadores ali daquela sessão. A boa-fé, a imparcialidade, a decisão informada, o sigilo, a oralidade, dentre outros princípios, são essenciais para a manutenção de uma boa mediação e uma mediação produtiva. Por isso, o mediador ele deve ser treinado para isso. Ele tem que ser capacitado para manter a sessão de mediação de uma forma produtiva, equidistante, informal e, ao mesmo tempo, que busque o consenso. A gente quer, ao final da mediação, que aquelas partes cheguem a um consenso. Então, para isso, o mediador ele tem que evitar algumas coisas. Eu separei aqui alguns tópicos que vieram à minha cabeça, mas você também é livre para colocar aqui embaixo, comentar para mim o que é que o mediador, em hipótese nenhuma, pode fazer na mediação sob pena de prejudicar aquela sessão. Vamos lá, eu separei aqui algumas dicas, vou consultar aqui no meu celular para não deixar nenhuma de fora. A primeira coisa que eu anotei aqui é que o mediador jamais deve interromper as partes. Gente, a parte ela tem protagonismo ali, então o mediador deve estar livre e disponível para ouvir as partes o tempo que elas precisarem falar. É claro que ele deve concentrar e ele deve manter a mediação, e eu sempre comparo a mediação a uma orquestra, porque o mediador ele tá ali regendo aquela orquestra, então ele deve controlar o tempo das partes, mas ele jamais deve interromper a parte enquanto ela está falando. Então como é que funciona? Ele ouve a parte com paciência, parcimônia e principalmente sem julgar. Quando a parte termina de falar, fecha a boca, o mediador deve dizer: você já finalizou? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de me falar? Se a parte disser que não, ele deve passar a fala para outra parte. Então lembrem-se que jamais o mediador deve interromper o fluxo da ideia daquela pessoa. Isso, pessoal, quebra a imparcialidade da mediação. Se você quebra a fala da pessoa, ela vai subentender o quê? Essa pessoa tá tolhendo minha fala, então ela tá do lado da outra parte. Então tem que ter muito cuidado com isso. A segunda dica do que você não deve fazer em hipótese nenhuma é perder a imparcialidade. Perder a imparcialidade é uma linha muito tênue, então a gente tem que ter muito cuidado. Jamais balançar a cabeça que sim, que não. Jamais responder como sim, com certeza, não de jeito nenhum. O mediador, ele não deve confirmar a fala daquela pessoa. Ele deve agir da forma mais cara de paisagem possível. Por quê? Porque senão isso pode quebrar a imparcialidade. Mais uma vez, se você demonstra que está do lado de uma pessoa, mesmo sem querer, a outra pessoa vai entender que você está do lado da outra. Isso não é algo que o mediador deve fazer. Então isso pode quebrar a mediação. A partir daquele momento a mediação vai se tornar improdutiva, aquelas pessoas não vão trazer propostas de acordos viáveis, elas não vão acreditar que você está ali de forma imparcial. Então tem muito cuidado com isso, pessoal. É muito importante não perder a imparcialidade. Mas é claro que se isso eventualmente acontecer, você é um ser humano. Então talvez seja melhor você remarcar, passar para um colega, encerrar a sessão de mediação se você entender que houve essa quebra de imparcialidade, porque realmente aquela mediação corre muito risco de se tornar improdutiva. Outra coisa que o mediador jamais deve fazer é ter desatenção. Eu sei que nós somos seres humanos e que a gente às vezes tem problemas que precisam se resolver, mas digo para você, tente deixar os seus problemas de lado, coloque o seu celular no silencioso, no modo avião, avise as pessoas da sua casa que você não vai poder atender ligações. Se você tá com um filho doente, talvez seja melhor não fazer aquela mediação, porque você vai ficar pensando em outra coisa e você não vai conseguir se dedicar 100% a ouvir aquelas pessoas. E mais uma vez, quando você tá desatento, provavelmente você vai quebrar a imparcialidade. Aquela pessoa vai perceber que você não tá ouvindo o que ela tá falando. Evite pegar no celular, evite ficar com roupas desconfortáveis. Se você senta para fazer a mediação, leva logo o seu copo d'água, sua canetinha, seu papel, para que você não tenha que pensar em outras coisas a não ser na fala daquelas pessoas. Lembre-se sempre da quebra dos princípios da mediação. Quando você quebra um princípio como mediador, aquela mediação vai ser prejudicada. Outra coisa que você jamais deve fazer, ser desorganizado. Antes de começar a mediação, você deve olhar, a temperatura está boa da sala, as cadeiras são confortáveis, é um ambiente tranquilo
tranquilo, seguro e sigiloso. Você levou sua água, seu papel, sua caneta. Você está anotando as informações ali para quando você for redigir o termo de acordo, você saber exatamente o que aquelas partes concordaram. Você tem que ser uma pessoa organizada, uma pessoa concatenada. Você tem que desenvolver a sua forma de fazer isso. E foi pensando nisso que eu criei o checklist do mediador. Se você se interessar, tem aqui embaixo um linkzinho para você. Porque no checklist eu não te deixo esquecer de nada. E se você já tem o seu checklist aí, use-o com responsabilidade, use-o com frequência. Não demonstre para aquelas partes que você está desorganizado. Você é um profissional. Um profissional desorganizado é muito indelicado para aquelas pessoas que estão ali e que estão dedicando o tempo delas com você para você ajudá-las a resolver o problema. Então esse é um erro terrível que você não deve cometer. Outra dica, você não deve falar nem muito alto, nem muito baixo. Você tem que encontrar um tom de voz que envolva as pessoas com você. Se você ficar falando muito baixo, as pessoas vão viajar, vão sair daquele clima. E fora que você, lembra que eu falei no começo do vídeo, você é um maestro, você é um líder, você tem que liderar a sessão de mediação de uma forma produtiva. Se você fala muito alto, você oprime as pessoas, fica desconfortável, não é legal. Mas se você fala muito baixo, você também faz com que aquelas pessoas foquem nisso, ou então se sintam no lugar que está sendo improdutivo aquilo ali, que você não está impostando sua voz, que você não vai ser aquela pessoa que vai ajudá-las a ser ponte do diálogo. Então, é importante sim que você se coloque ali num tom de voz que seja equidistante, que seja compatível com aquele momento. Outra coisa que o mediador jamais deve fazer é não ter humildade e principalmente julgar aquelas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, jamais devemos julgar aquelas pessoas que estão ali na sessão de mediação. E isso, por exemplo, dizer, isso realmente é muito errado, ou então dizer, poxa, por que você fez isso? O mediador jamais deve utilizar palavras julgadoras que vão ali fazer com que aquelas pessoas se sintam num lugar que elas estão sendo oprimidas e que está sendo um lugar que elas estão sendo julgadas. Você não é juiz, você não está ali para julgar ninguém. Então tenha muito cuidado para não falar nada que venha a julgar aquelas pessoas ou principalmente que venha dar essa sensação a essas pessoas. Lembrem-se que a gente não precisa falar, afinal o corpo fala. Até a nossa forma de nos manifestar pode trazer para aquela pessoa uma falsa sensação de que você está julgando. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mais um erro que você não deve cometer. Você não deve dar tempos distintos de falas para as partes. Você deve buscar, dentro da sessão de mediação, dar o tempo de fala o mais igual possível para as partes, deixando elas terem consciência de que você sim está dando tempo igual. Quando você não dá o tempo igual para as partes, elas se sentem diferentes, você quebra o princípio da isonomia, acabou sua mediação. Então, tenha esse controle que aquela pessoa está falando muito, dê a oportunidade daquela pessoa falar, e você vai movimentando a mediação de uma forma que ela fique equidistante e que ela fique produtiva. Lembre-se dessa palavra, a mediação ela deve ser produtiva. Ela deve levar aquelas pessoas a viabilizar o diálogo de uma forma organizada e produtiva. Outro errinho aqui é não dar o rapó adequado aos advogados. Na mediação, a presença dos advogados é esperada. Então, é importante que a gente dê boas-vindas aos advogados, lembre-os dos princípios da mediação lá na declaração de abertura e principalmente agradeça a presença deles e chame-os para colaborar. Se você não faz isso e simplesmente ignora a presença do advogado, pode ser que ele também chegue na mediação ou para tumultuar ou para não colaborar. Então chame os advogados para colaborar com você. Bom, gente, essas foram as principais dicas do que não fazer pela minha vivência como mediadora. Desde 2017 estou aí nessa caminhada. Então, essas são as principais dicas que eu separei aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e se tiver mais alguma dica que eu não lembrei aqui, comenta aqui embaixo. Lembre-se de fazer esse canal no YouTube, um canal colaborativo para que a gente cada vez mais traga mais conteúdo sobre mediação de conflitos, para que vocês se preparem para ser mediadores e principalmente para aquelas pessoas que vão participar de uma sessão de mediação ou são advogados e que buscam se capacitar, também aprendam aqui, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau!